Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma live muito especial sobre sexualidade em épocas de quarentena. Bom, vou esperar vocês estão entrando. Daqui a pouquinho a Gleide está com a gente, que é a nossa convidada do dia. Gleide é fisioterapeuta pélvica. A Gleide já acabou de entrar. Deixa eu convidar aqui a Gleide. Vamos lá. Gleide já enviei o convite para ti. Daqui a pouquinho vai dividir a nossa tela. Oi, Fábio. Pronto! Boa tarde, tudo bem? Tudo. Tá bom aí a claridade para vocês? Tá legal. Te escuto. Você me ouve bem? Tô ouvindo bem, bastante bem. Legal. Gleide, seja bem-vinda. Esse é um tema tão especial que eu estou gravando essa live, vou subir esse bate-papo nosso para o YouTube para eternizar esse conteúdo tão importante, tão pouco abordado. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana, muito esclarecedor para as mulheres que nos assistem. Ultimamente, o meu público tem sido cada vez mais feminino. Bom, para você que está chegando aqui e nos assistindo agora, por que convidei a Gleide para estar aqui com a gente hoje? Eu paro do princípio que, eu costumo dizer isso, né, que todo excesso esconde uma falta. E longe de ser uma regra, mas eu percebo como algo muito comum, é muito comum as pessoas que têm uma vida sexual de baixa qualidade canalizar, desvirtuar e buscar esse prazer no alimento, né? Então é com esse gancho que eu te trago aqui para hoje a gente falar das inúmeras variáveis, os inúmeros pontos da raiz do problema, que vem a ser a questão da baixa qualidade nos relacionamentos, né? Na baixa qualidade na sua sexualidade. Então, nesse momento, estamos em quarentena, hoje é dia 4 de maio de 2020, e a pergunta que eu te faço é: sexualidade em época de quarentena, quais são os principais desafios? Mas se apresenta antes, Gleide. Obrigado de antemão por estar aqui com a gente. Meu nome é Gleide, sou fisioterapeuta e trabalho voltado para essa área da fisioterapia pélvica e principalmente nessa parte de sexualidade, das disfunções sexuais, das alterações nos transtornos da resposta sexual feminina. Pegando um gancho que você tinha dito, Fábio, tem um viés, uma linha que diz que o orgasmo, ele libera dopamina e o que diminui essa vontade de comer doce e comer gordura e que auxilia, sim, no emagrecimento. Legal, legal, legal. E você percebe nos teus atendimentos, você percebe essa baixa qualidade, né, nos relacionamentos sexuais? Você percebe as pessoas inconscientemente canalizando essa energia para alimentação ou não? Não, Dentro do teu universo, não. não, no meu universo não. É óbvio que a gente Ok. tem outras buscas, né? Mas não que venha Sim, trazendo isso especificamente, não. sim, sim. No meu caso, esse despertar foi tão grande que eu já tive gente que entrou para emagrecer e saiu divorciada. Que passou a ter esse nível de consciência, não tinha associado, né? Tinha eu já sabia que tinha uma qualidade sexual ruim, já era consciente disso, mas não tinha noção da magnitude disso e até aonde isso ia parar, né? Mas, Está muito relacionado a essa autoestima, né, Fábio? sim, Começa a emagrecer sim, e começa a ter uma autoestima melhor, ela começa a perceber que às vezes está dentro de um relacionamento abusivo e que assim, e perfeitamente. aquelas coisas por se achar tão inferior. E é onde entra, quando ela começa a emagrecer, e essa mulher, quando ela começa a se empoderar da sua sexualidade, ela percebe que ela pode muito mais do que ela tem naquele momento. Legal, legal. Gleide, aproveitando o momento que a gente está vivendo,
Quais são os desafios mais comuns da sexualidade nessa época de quarentena? O que você tem mais ouvido? Quais são os maiores problemas? O que o pessoal precisa ficar mais... A mulherada precisa ficar mais atenta? Então, gente, assim, o que a gente vê é que assim, não é fácil a convivência do dia a dia, né? Sem nem poder sair de casa, com toda essa questão da incerteza do dia seguinte, você não sabe quando vai voltar a trabalhar, você não sabe como fica a sua parte financeira, e seu emocional, com todas as notícias ruins, estão todas agregadas nisso daí. Então, assim, uma das coisas que a gente sempre acaba colocando é que a gente possa realmente se conectar com a gente mesmo. Agora, há pouco eu vi que entrou uma amiga minha, fisioterapeuta também, Vanessa, que fez Legal. bem semana passada, ou retrasada, não tô me recordando, mas ela fez uma semana, né, falando sobre intimidade feminina, e ela fala muito bem a respeito da questão da meditação. Está mais Legal. meditação, está mais voltada para si, para poder realmente assim, se conectar, porque relação sexual e sexualidade tem muito a ver com você estar conectado com você. Não adianta você Perfeito. ir na cama com alguém, tentar ter uma relação sexual, se a sua cabeça está preocupada com 500 mil coisas, porque não vai acontecer. A mulher não funciona como homem. E a gente até sabe muito bem que até o homem, muitas das vezes, com tudo que a gente está vivendo hoje em dia, ele não consegue também se concentrar naquela relação sexual, né? Então, assim, Sim. nunca, esse momento é um momento de você se conectar com você mesma, você se conhecer, você se tornar mais atraente para o outro, tentar conviver de uma forma melhor, usar, assim, tipo uma lingerie melhorzinha, fazer umas brincadeirinhas. Às vezes é necessário nessa fase, até para te trazer um relaxamento mesmo. Sim. Você falou essa questão, né, que a gente está vivendo em linhas gerais, cada um com seu desafio, mas temperatura e pressão mudou no estalar de dedos, né? Isso. E já ouvi você falando em alguns dos seus conteúdos que a sexualidade começa na cabeça, né? Começa no cérebro, não é isso? Certeza, a gente tem áreas no cérebro ligadas ao prazer e à sexualidade. Marina, então, tem um monte de amigas falando aí, Fábio. Sejam bem-vindas, obrigado. Eu não sei como elas descobriram, porque eu nem divulguei. Obrigado. Obrigado pela presença de todos vocês. Gleide, puxando um pouquinho para o meu viés, que trabalho com obesidade, queria saber de você, na tua ótica, né, qual é a importância de perder peso para a sexualidade, para ter uma qualidade sexual mais alta, né? Seja na questão física ou na questão comportamental, aí, emocional, psicológica, como você define melhor, dentro da tua ótica, o que você tem a falar sobre isso? Então, quando a gente está acima do peso e a gente não está satisfeita com o nosso corpo, a nossa sexualidade ela começa a ficar afetada. Porque você começa a ter inibições, né, Fábio? Sim. Você está preocupada se o teu parceiro está olhando aquela barriguinha, se o teu parceiro está olhando que você está com uma estria, se o teu parceiro está observando. Às vezes ele nem está, mas você está muito preocupada com aquilo e aquilo não te deixa confortável na cama. Até você está com várias distrações ali. Você não consegue se soltar, se entregar. Esse relacionamento não fica um relacionamento rico. Até porque você está se sentindo dessa forma. E quando a gente pega na sexualidade, então a gente vê assim, isso atrapalha o teu desejo, o teu envolvimento, o teu ciclo de resposta sexual ali tem uma interferência grande. E quando você pega em funções pélvicas, você começa a ter a ocorrência das incontinências urinárias, o que também não é agradável. Você tem medo de, na hora do sexo, você perder urina. Então, isso te deixa completamente insegura, porque a sua autoimagem também, assim, falando de imagem, tá? Realmente, você se vê de uma forma que não te agrada e, fisiologicamente, o seu corpo e a sua musculatura também estão sobrecarregadas com o peso que você está carregando ali naquele abdômen, né? Aquela pressão abdominal muito maior. Legal, legal. E quais são os cuidados que você sugere para que as mulheres tenham, né, vivendo a obesidade e depois que elas emagrecem,
Que tipo de cautela elas precisam ter dentro do teu trabalho? Então, quando elas emagrecem, a gente sabe que aquela região ali de... Peraí, Fábio. Tá? Né? Vamos Ó, aqui, ó. isso é uma didática perfeita. E Obrigado, vamos lá. as fisioterapeutas pélvicas. Dois, né? Tem homem também. Aqui, tá vendo? Isso aqui são os grandes lábios. Ok, E os pequenos lábios. Todos eles são formados de tecido conjuntivo e gordura, tá? Aqui ok. na vaginal, a gente tem tecido conjuntivo, tá? Então, assim, a gente sabe que o que traz uma característica de um bom canal vaginal é esse tecido conjuntivo enrugadinho, como se ele fosse uma montanha. Ele não é liso. Esse tecido aqui, ele é bem enrugadinho, até para permitir, no momento da excitação, que ela se distenda para a penetração e para que passe o bebê. Ele precisa Ok. largar e distender. Quando a gente perde muito peso, a gente perde tecido conjuntivo também e colágeno. E isso tudo interfere muito nessa qualidade dessa musculatura, como em qualquer região do corpo. É que às vezes a gente esquece que a região genital, ela é também músculo. Ela é formada Sim. dos 3 primeiros terços. Então, quando a pessoa ela começa a perder muito peso, ela perde essa qualidade também de tecido conjuntivo e, consequentemente, de colágeno. E aí, a Uhum. importância do trabalho dessa região para melhorar a vascularização, melhorar os receptores de sensibilidade, melhorar o prazer, melhorar as funções sexuais. Porque, assim, às vezes você olha e você vê assim, tem gente que tem perda de flatos vaginais. Por quê? Fraqueza dessa musculatura. Tá? Então, assim, como qualquer área do nosso corpo, a gente precisa trabalhar o tônus e a força dessa musculatura, assim também é na nossa área pélvica. A gente precisa trabalhar isso. Isso sofre também com emagrecimento. Entendi. Legal. Indo para um outro contraponto, uma vez você me falou das mulheres que fazem CrossFit, né, que precisa ter um certo cuidado. Eu achei uma informação, para mim foi nova, nunca ouvi falar disso. Então, o que o pessoal aí... CrossFit é uma atividade tão bacana, mas o que as mulheres precisam ter de cuidado? Então, a gente tem que ter cuidado, porque as atividades físicas assim muito pesadas, elas aumentam muito a pressão intraabdominal, tá? E esse aumento de pressão intraabdominal leva a uma sobrecarga da musculatura do assoalho pélvico. E isso você pode realmente levar perdas de escapes de urina muito grandes, porque essa musculatura ela começa a ter que sustentar tanta sobrecarga que é uma pressão vinda daqui e outra que vem de baixo, né? Quando você faz o exercício, a pressão vem daqui. E a gente tem aqui embaixo entrando em contração. E aí essa pressão ela fica muito prejudicada. Então, assim, na verdade, ela precisa, primeiro, exercícios de alto impacto, ele não é o melhor indicado para a mulher. A gente não foi feito para ficar pulando e aumentando muito essa carga. Mas se isso é uma coisa que te dá prazer e que você gosta, então antes, passa numa fisioterapeuta pélvica, vai no seu ginecologista, avalie essa musculatura. A gente tem um reflexo chamado de reflexo guardião. O que é esse reflexo? Ele entra em contração antes de um esforço. Por exemplo, você vai tossir, a tosse aumenta a pressão abdominal, certo? É, Tusso, esse reflexo ele entra antes de eu tossir, para proteger o meu assoalho pélvico, para que eu não perca a urina. Então, ele dá uma entrada, ele segura tudo e daí eu tuço. Quando a gente vai e começa a fazer exercício de alto impacto, o teu músculo, ele vai até tentando fazer isso. Só que chega uma hora que, assim, começa a ser muito desleal, entre aspas, com o teu músculo, porque teve uma hora que ele cansa, tá? Então, ele não sim. consegue mais fazer as funções. É muito comum você ter praticantes de exercícios de alto impacto que têm perda urinária, tá? Já recebi clientes aqui no consultório falando que, olha, eu faço tal atividade, que é de muito impacto, não é o CrossFit, é uma outra atividade, e que eu estou usando absorvente para fazer, porque eu saio realmente com muita perda urinária, tá? Inclusive, Sim. essa paciente chegou para mim falando assim, olha, a minha gineco mandou eu vir aqui em você, mas eu achava que eu já tinha que operar, porque eu tava achando, tipo assim, tô com a bexiga caída e não tem solução. Mas aí, com o tratamento, e você vai treinando essa musculatura,
a gente vê que dá esse suporte regulando também essa atividade, né? Entendi. Legal. Você tocou num ponto que me identificou muito, né? Principalmente o pessoal que está vindo em função do teu perfil, da tua audiência. Eu sou ex-obeso, gente. Lutei com a obesidade por 20 anos, venci essa batalha a 7, perdi 31 quilos. E você falou uma coisa que faz parte da minha história, né? Aliás, para mim, emagrecer foi uma ferramenta que eu encontrei para ter mais qualidade nas minhas relações. E você ir para a cama com a sua parceira ou com o seu parceiro, estando mal com você mesmo, é muito complicado, né? O corpo é o canal de todas as nossas experiências. Então, seja no viés fisiológico ou no viés emocional, se você não está confortável com ele, se respeita e vai buscar com carinho, dedica um tempo a encontrar suas respostas, a encontrar os seus resultados, porque não precisa ser assim, né? Até escrevi, vou aproveitar essa parte do nosso conteúdo para você que vive ainda o desafio da obesidade. Aqui está toda a minha história. É um livro 100% falando sobre comportamento. E se você nos assiste aí posteriormente, ainda em quarentena, eu estou deixando a versão PDF desse livro disponível de graça. É só entrar aqui no @coachfabiomagalhães no Instagram, você acessa o meu link, clica na primeira opção, que esse livro PDF, a versão digital desse livro, vai estar disponível para você de graça no decorrer dessa quarentena. Se você ainda vive esse desafio, eu criei esse livro para que ele seja um amigo seu. Então, até ontem ele estava em primeiro lugar na Amazon, e esse livro tem sido um amigo de muita gente. Se você vive esse desafio, espero que ele seja seu amigo também, e se isso acontecer, eu vou adorar ter o teu feedback. Mas, Gleide, voltando. Fábio, parabéns. Obrigado, Gleide. Gleide, outra abordagem sua, que eu gosto muito também, né, que você costuma dizer, não insista na dor, né? Então, sem desejo, com dor, sem orgasmo, qual é a relação de tudo com a musculatura íntima, né? Com a musculatura genital? É Questão bom de lubrificação. a gente Fala um pouquinho disso pra gente. tem alterações e disfunções sexuais e elas não sabem que isso é um problema. Sabe, toda vez que a gente pode falar sobre isso para a sociedade, eu acho que é muito interessante, porque a mulher ela sempre foi muito reprimida, né? E principalmente nessa parte da sexualidade. Quem nunca ouviu falar, né, de tipo, você bota a mão na sua vulva, na sua vagina, vulva, porque essa parte externa que é vulva, tá, gente? Para todo mundo entender. Você vai lá, bota a mão, que todo mundo fala, tira a mão, é feio, não coloca a mão aí. Então, assim, a mulher ela é muito tolhida nessa área da sexualidade. E ela acha que, assim, né? Todo mundo acha que tem que estar sempre pronta para transar o tempo inteiro. Você tem que ter desejo. E aí você entra num bate-papo de conversa com mulheres, cada uma conta uma história mais extraordinária ainda. E você, às vezes, é aquela pessoa que a relação sexual para você é insuportável. Praticamente, é horrível estar naquele lugar. Então, a gente tem várias, né? A gente tem várias questões aí envolvidas. Primeiro, a gente precisava entender o ciclo da resposta sexual feminina, tá? Dá tempo para falar, Fábio? Dá, fica à vontade. Dá. A gente ainda tem aí mais 40 minutinhos, fica tranquila. Então, aqui que a gente começa? A gente começa a ver que o ciclo da resposta sexual da mulher é diferente do ciclo da resposta sexual do homem, tá? A mulher, a gente tem a primeira fase, que é aquela do desejo, que nem sempre ele é espontâneo. E aí, quando a gente coloca num relacionamento de longa data, é muito difícil que você olhe para o seu parceiro e você fale, nossa, hoje eu quero muito ir para a cama com ele. Às vezes você está cansado do dia a dia, né? Tem uma rotina toda. Às vezes esse desejo, às vezes ele nem existe mais entre o casal. Mas ok, isso não é considerado uma disfunção, tá? E aí a gente vai para a segunda fase, Ok. que é o desejo responsivo. Aquele que quando você vai lá,
teu namorado ou teu marido ou tua companheira vai lá, te abraça, te beija, e você começa a ter vontade, né, de ter essa excitação, ter esse envolvimento com o teu parceiro, tá? Dali, se você se permite, por isso um adendo aqui, eu sempre costumo dizer, mulheres, se permitam ser tocadas. Não vai com essa conversa de tipo, eu não tenho vontade, então não me toca, tô com dor de cabeça, tô com... Não. Se permita, porque muitas das vezes esse desejo, ele vem sim. Faz parte do nosso ciclo de resposta sexual. E daí vem a excitação, onde você começa a ter todas as alterações fisiológicas, aumento de lubrificação, né? Entumecimento, fica arrepiado, isso faz toda parte da excitação. Daí para a resolução e o orgasmo. Se você tem alguma alteração nesse ciclo, nesse momento de ciclo, aí você começa, às vezes, a desenvolver uma disfunção. O que está errado? Não é? Às vezes, no desejo, às vezes é falta de esclarecimento. Outras não. Outras realmente é uma questão de fator psicológico, que um psicólogo ajudaria muito mais do que um fisioterapeuta pélvico. Tá? Mas às vezes é apenas assim, é você não se permitir se conhecer, é você não pensar em sexo, é você não ver e nem ler nada relacionado a sexo. E aí é difícil você criar esse desejo, tá? Ou quando vem na fase de excitação, aí sim, aí você já tem que começar a pensar que pode ser uma coisa muscular ou hormonal, tá? A gente também já começa a pensar nas questões hormonais, se você está com algum distúrbio, alguma alteração, o que é muito comum na época da menopausa, porque a gente tem uma queda muito grande da produção do estrogênio e às vezes alterações nos receptores de estrogênio. Então aí você já mulheres que fazem uso de anticoncepcional muito tempo também acabam tendo alteração nessa fase de excitação. E aí é legal que se procure buscar o que é. Mas muitas vezes a fisioterapia pélvica consegue ajudar bastante nessa parte relacionada à sensibilidade, de musculatura. E aí depois a gente parte para os casos mais sérios ainda, que pouca gente conhece, Fábio. Que aí vem o vaginismo, tá? Que o vaginismo é impossibilidade ou dificuldade de penetração. Essa mulher, ela tem como se fosse uma parede ali. Ela tem uma tensão muscular tão grande que ela não consegue ter penetração, relaxar para a penetração. Muitas vezes tem fatores, 90% dos casos tem fatores psicológicos associados, como às vezes repressão religiosa, repressão familiar, algum histórico de quando criança ter tido contato com alguma cena de sexo que meio que traumatizou, tá? Porque assim, se a gente for parar para pensar, gente, sexo não é uma coisa romântica, né? O ato sexual em si, ele é uma coisa agressiva. E uma criança não tem maturidade para lidar com isso. Ela não entende que aquele momento ali é um momento de companheirismo, de troca de carinho, de prazer. Ela não consegue interpretar isso. Então, fica até um pais, vocês que têm filhos pequenos, cuidado com essa coisa de ter relação sexual com criança dentro do quarto. Isso é muito sério, tá? Isso pode cair como uma bomba na cabeça dessa criança e ela crescer com graves problemas ligados à sexualidade. Porque a coisa não é... Se você não tem maturidade, você vai achar que aquilo ali é uma violência. Certo? Sim. Então, Perfeito. essas mulheres, elas não conseguem ter penetração. E não é porque não querem, é porque realmente a dor é muito grande. E a dor, ela assim, ela se torna física. Tem mulheres que só de pensar em sexo, ela se contrai completamente. E aí ela se torna física. Daí a importância do fisioterapeuta pélvico tá ali normalizando toda essa região muscular. E mudar esse engrama cerebral também, né? Porque senão o teu cérebro reconhece sempre como um perigo para você. Entendeu? O sexo acaba se tornando um perigo para você. E aí tem... Odínia, você quer perguntar alguma coisa, Fábio? Não. Pode continuar. Tá. Pode seguir. Pergunta aí também, hein? Gente, quiser perguntar, fiquem à vontade. Aí aí vem a vulvodínia, tá? Que é aquela dor bem na entrada aqui, ó. Ela se localiza bem na entrada da vulva. As mulheres relatam dor em ardência, queimação, sensação de facada.
às vezes você consegue ter relação sexual, você consegue iniciar a relação sexual com penetração, mas não consegue terminar, porque a dor, ela se torna muito intensa. E aí você, tipo, seca completamente, você não consegue continuar. Tem mulheres que têm a relação sexual, mas depois ela fica com uma sensação de que estivesse assada internamente. Outras persistem até o outro dia, tá? Então, e essas todas, gente, são alterações que são sérias, são disfunções, e que muitas pessoas desconhecem que elas existem. E que existe tratamento para isso. Entendi. Nossa, que legal. Quanta riqueza aí no conteúdo, eu só tenho a te agradecer. Espero que a mulherada que está aí com a gente esteja gostando, com certeza. Eu vou aproveitar a tua disponibilidade aqui para te puxar um pouquinho mais para algumas questões consequentes ou relacionadas, como você preferir, com relação quanto à obesidade, né? E uma vez a gente estava conversando sobre isso, eu não sabia que tinha solução e queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Pessoas que ainda vivem obesidade, é comum um escurecimento em algumas regiões de atrito, né? Isso é comum em obesos. Isso tem jeito, né? Tem Como jeito. é que faz? Você dá jeito, Gleide? Sim, a gente agora, hoje em dia, a gente já tem, né? A estética, sabe que assim, que você está falando, o atrito, né? Entre aquelas partes, isso Sim, também, às vezes, gera uma disfunção sexual também, Fábio. Porque você tem vergonha, sabe? sim, Mulheres, você fala assim, sim, tem relação com luz acesa, né? Tem mulheres que vão para aquela de camisola e sem calcinha, para que o parceiro não precise nem levantar aquilo ali para olhar. Porque aí, como é que essa mulher se solta na cama se ela tem vergonha da própria região íntima dela, né? Então, assim, sim. isso leva um nome de estética íntima. Mas é uma questão muito de se repensar se isso realmente é estética. Porque eu nem acho que isso seja estética, isso é saúde, isso é sexualidade, isso é vida sexual saudável. Porque muitas pessoas sofrem realmente com isso. Aí hoje a gente já tem, graças a Deus, uns peelings que são clareadores, tá? E aí vou pegando o gancho da obesidade, dessa perda de peso, Fábio. Às vezes, como eu falei com vocês, essa parte aqui é formada por músculo e gordura, tá? E colágeno. Sim. Quando a gente perde muito peso, o que acontece? Às vezes até esses grandes lábios, eles caem. Eles ficam flácidos. Não é assim? Sim, Ó, sim, me perguntar, você já escutou a mulher falar isso? Ó, nunca, né? sim. Não, eu sei que existe. Falar não, né? Isso é o papo, Perguntar isso é o papo feminino, né? se Ninguém nunca reclamou comigo que os lábios ficaram murchinhos, mas eu sei que isso acontece. alguém ia falar isso pra você, né, Fábio? Ó, só eu pra falar que você já ouviu. Não, mas olha, já ouvi muita coisa, e não duvide, não. As mulheres aqui devem saber que isso acontece. Então, assim, aí hoje a gente tem os peelings clareadores, tá? Para fazer um clareamento dessa região. E outra coisa a pensar. Muitas das vezes essa área ela tá muito escurecida, não é às vezes só por pigmento, não, tá? Não é só por pigmento de melanina ali, não. Às vezes é porque, como ela tem uma flacidez muito grande, ela fica muito enrugadinha, toda juntinha, parece mais escura. Quando a gente trabalha. Escurece em função da. Sim, porque É mesmo? essa região ela já é um pouquinho mais escura, né? Ela não é Tá. a cor. Não existe aquela vagina rosadinha que a gente vê na televisão e que vem todas as nossas funções e ideia de vagina linda, né? Proporcional, grandes lábios, toda fechadinha, toda bonitinha, rosinha. Isso é muito de filme pornô que a gente vê, tá? Sim, Não é realidade nos consultórios, não é realidade na vida das mulheres. A gente sabe que cada uma tem sua vulva, tá? E não existe essa coisa, ai, minha vulva é feia. A gente tem que aprender a amar mesmo a nossa vulva, de gostar dela, de achar bonita, não ter vergonha. E se precisa dar um tratinho nela, a gente dá também, né? Hidratar, existe sim. antes hoje próprio para isso. E a radiofrequência, que tem chegado assim, já muito conhecida no consultório de estética,
tá? Graças a Deus eu vim da estética, então ainda domino bem isso daí. Sim. Ela vem com uma proposta muito legal de produção de colágeno, Fábio. Então, quando você tem esses grandes lábios caídos, murchos, que é por questão de flacidez, a gente trabalha muito bem a radiofrequência para estimular essa produção de colágeno nessa região. E aí você volta a ter aquela vulva mais gordinha, mais anatômica, sabe? Com Sim. não é nem gordinha, né? Mas aquele contorno mais regular, entendeu? E aí... Isso é recuperação da musculatura? Não, isso a gente está falando de colágeno, tá? Tá, entendi. Aqui, ó, aqui a gente tem colágeno. Ok, Gordura, a gente está falando de tecido tissular, tá? Não de... ok, ok, Tá? Então, assim, ok. só que às vezes, o que eu tô te falando, às vezes essa questão de você achar a sua vulva tão feia, isso leva a uma disfunção sexual também. Você se inibe, você acha que o parceiro tá olhando aquilo ali, você não consegue se soltar, entendeu? Então, assim, isso tem um nome de estética íntima, mas eu acho que não é estética íntima, eu acho que é saúde, sim. Saúde íntima, né? Isso. Não considero, porque às vezes as mulheres ficam muito inibidas, tá? E outra coisa, quando a gente às vezes tem essa flacidez de pequenos lábios, tá vendo isso aqui? Isso aqui, Sim, tá? Ó, canal vaginal. É isso. ok. Quando a gente também tem essa área aqui muito flácida e ela fica meio abertinha, a entrada de ar por aqui também leva a muitas alterações ginecológicas, às vezes como as candidíases, como as vaginites, porque aí você perde a microbiota que mantém esse pH equilibrado. Então, assim, voltando lá para a sua pergunta inicial, porque eu já fui para vários outros lados, né, Fábio? Não, mas fica à vontade. Eu ia te perguntar sobre estética íntima também. Saúde íntima, para ficar melhor, Acho que sim. né? Já nem é estética mais, tá? Hoje eu vejo como saúde. Porque quando você começa a lidar com essas mulheres e com essas queixas, você vê que isso é um bloqueio na vida delas também. Né? Ah, mas assim, Entendi. ó, vou eu, assim, várias vezes eu escuto aqui, mas a minha periquita é muito feia. Ah, mas eu queria fazer uma cirurgia corretora. Oi, por quê? Né? Então, essa é sempre a questão que eu trago para minha paciente. Por quê? O que ela te incomoda? Ah, é feia. Eu tenho esses pequenos lábios muito grandes, desproporcional aos grandes lábios, né? Muitas vezes isso aqui é Sim, pior. E aí eu pergunto, mas isso tem alguma alteração na sua vida sexual, né? Tipo, tem dor? Te causa dor? Porque às vezes, sabe, a cirurgia, ela é até corretiva mesmo. Tem mulheres que às vezes os grandes lábios, os pequenos lábios, são tão grandes que na hora da penetração, ele invagina junto com o pênis. Daí faz microfissuras, daí tem dor na relação. E se você fica toda hora insistindo na dor, você vai acabar desenvolvendo uma disfunção. Tanto que hoje a gente já sim. sabe que sexo com 5 repetições, né, de tentativas sexuais com dor, o teu cérebro já reconhece como um perigo. E daí Nossa, começa a aumentar a questão da tensão da musculatura. Às vezes a lubrificação ela é insuficiente, porque essa musculatura ela fica tão tensa que aquele sangue ele não consegue chegar naqueles lugares necessários. Eu sempre às vezes, ó, nada a ver, né? Calma aí, Fábio. Eu sempre dou um exemplo de uma esponja. Quando você pega uma esponja e você molha ela com água, o que ela faz? Ela absorve e incha, certo? Mas se eu pego essa esponja e tenho ela apertada na minha mão, quando eu jogo água, ela não consegue relaxar, ela não consegue chegar ali, aquela água, para fazer isso. E o mesmo acontece com a nossa musculatura íntima. Se eu tenho uma musculatura íntima muito, muito tensionada, eu não consigo fazer com que meu sangue chegue ali de forma adequada para que ele possa desenvolver toda aquela parte de vascularização que é necessário no momento da excitação para encher os nossos bulbos do clitóris. Vou mostrar o clitóris, peraí. Aqui, tá vendo? Na verdade, assim, a gente precisa muito que isso aqui tudo fique cheinho de sangue, tá? Para fazer o entumecimento, para que a gente possa disparar um orgasmo. Então, se eu tenho uma musculatura tensionada, eu também não consigo isso. E aí, quando eu falo de episódio de dor, né?
é exatamente essa memória de dor, que eu posso gerar uma disfunção por conta do meu cérebro. O que ele faz? Tô correndo perigo. Contraio e seco imediatamente. Se você conversar, é que você não vai conversar, porque isso não é conversado assim, mas se você conversa com uma mulher Uhum. e ela tem dor na relação, ela começa a atividade sexual e de repente ela fala assim, tava tudo bem, mas de repente assim, começou a me doer muito, é como se eu sequei completamente a lubrificação. Por que ela faz isso? Porque o teu cérebro fala assim, eu preciso defender. Isso para mim é um processo de dor, né? Isso é perigo. Ligou. Entrei em perigo, eu preciso defender. O que ele faz? Ele faz Sim. tudo para cessar aquilo ali, para parar de causar dor. Então, quando... Ó, peraí. Os pequenos lábios, quando eles começam a causar dor, uma das coisas que a gente pode indicar para paciente fazer é tipo, na hora que for fazer a penetração, afasta e penetra. Levanta ele um pouquinho. Levanta ele um pouquinho. Isso. Afasta com a mão e faz a penetração do pênis. Aí ele não vai invaginar. Mas quando isso acaba virando um problema muito sério para a paciente, ela começa a falar assim, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu não consigo relaxar. E isso começa a trazer alteração na qualidade de vida, tudo bem. Aí, de repente, a questão da cirurgia, né? De redução de lábios, ela possa realmente ser indicada. Mas vamos ter cuidado, porque assim, já vendem tanta coisa pra gente, não é? A gente já tem que ser linda, Sim. feita, maravilhosa, tem que ter um nariz assim, uma boca assada, um bumbum em pé, né? Tem que ter um músculo definido. Agora vão mandar também na nossa vagina, sabe? Então, assim, mulheres, vamos pensar um pouquinho mais, né? Será que essa estética não existe, essa perfeição? Então, assim, não vamos sair fazendo porque tá na moda, porque você viu na televisão fulana que era lindo aquilo ali. Sem contar que às vezes você pode até ter alteração de sensibilidade na região, né? Pegar algum receptor ali, alguma coisa importante, entendeu, Fábio? Sim, sim. Nossa, muito legal. Gosto muito da tua didática. Obrigado. Tá confuso, não? Não, não, não estou saindo daqui quase um especialista. Cadê a Michelle? Gleide, tá aí, Gleide, a Michelle tá assistindo a gente aí. Michelle talvez Gleide, oi, não entendi, perdão, cortou. Michelle seja uma futura gineco. Será? Quem sabe, hein? Gleide, bom, eu vou pedir o pessoal, para quem quiser mandar pergunta, se tiver alguma pergunta, a Michelle aí. A hora é agora, vamos aproveitar a Gleide aqui, um caminhão de conhecimento num assunto de tanta importância, de tanta relevância, de tanta preciosidade, né, para as mulheres. Mais uma vez, obrigado por esse volume de conhecimento que você está passando para a gente, que está enriquecendo aqui essas pessoas que estão com a gente. E Gleide, te fazer uma pergunta, assim, dos exemplos que você tem das suas clientes, né, obviamente sem citar nomes, mas pensando em antes e depois, quais são algum caso especial que você queira trazer aqui para a gente, um exemplo bacana? Um exemplo simples, que às vezes assim acontece muito, tá? É muito comum na vida, principalmente de pessoas que são casados ou têm um relacionamento de longa data. Às vezes, assim, eu tive um caso de uma paciente que chegou para mim e eu já conhecia ela há algum tempo. E ela chegou para mim falando que ela queria se separar do marido dela porque ela não tinha prazer sexual. E ela achava que, tipo, a nossa relação já não rola mais, não flui. Mas agora eu tô começando a me enxergar e quero me tratar. Daí a gente começou, né? Eu expliquei, tinha alguns bloqueios, algumas coisas que vinham de criação, tá? Uma pessoa que mal se conhecia. E aí a gente começou. Isso faz sempre parte também da nossa consulta, sabe, Fábio? Às vezes a gente tem que dar umas orientações em sexualidade e até em conhecimento, porque muitas das vezes as mulheres não conhecem a sua região íntima, né? Sim. Elas não têm esse incentivo como os meninos têm, né?
Os meninos, assim, desde cedo se tocam muito. E ok, que legal, que bacana. Sim. Os pais de meninas não É conseguem. cultural isso. Oi? É cultural, não, Cultural, cultural. né? Tem Entre coisa de ocidente. É. aspas, né? É um vício cultural, né? Porque assim, primeiro que a gente tem a ideia de que assim, menina não se toca, não pode se tocar, né? É feio Sim. ficar botando a mão, menina de toca. A gente tem a questão de que a história de que sempre que a vagina é suja, né? Você pensar assim, você tem até, eu conheço que algumas vezes falam assim, ah, não, mas eu não tenho como deixar o parceiro fazer sexo oral, porque ali é muito sujo. E, na verdade, a gente já sabe hoje em dia que não é, que é uma mentira. É assim, a gente sabe que a vagina é um órgão um dos mais limpos que a gente tem no corpo. Ela é autolimpante, então, assim, vai até uma dica aí para vocês, né, que não sabem, mas assim, a gente não deve passar sabão dentro do canal vaginal, sabe? Tem mulheres que têm mania de passar tanto sabão ali, jogar a ducha de água para limpar antes de uma relação sexual, que ela faz todo um desequilíbrio daquela flora ali. E aí sim, aí você começa a ter alterações de odor, de cheiro, né? Do canal vaginal, porque você começa a desenvolver vaginites, candidíase, porque você desequilibra todo uma microbiota que existe ali para proteger a gente. Então, assim, o menino, ok, se toca, que legal, meu filho é homem, machão, né? Normalmente é isso. E a menina não. É muito difícil você ver quem tem filha mulher e a menina, por alguma. Porque chega uma hora que começa a despertar e botar a mão na região começa a trazer um certo prazer, né, Fábio? Não sei se você já Sim. percebeu como apertam as perninhas assim. Não sei se é menina, né? Mas assim, você começa a perceber que tem uma idade que as meninas começam a apertar a perna. Por quê? Porque quando você faz esse aperto na perna, você pressiona isso aqui do clitóris, ó. Você começa a fazer uma pressãozinha aqui, ó. Tá vendo, Fábio? Uhum, uhum, uhum. Isso gera uma sensação de prazer, né? Então, assim, tem uma idade que as meninas começam a se conhecer, mas elas não podem se tocar. Então, elas crescem nessa repressão. Outras, às vezes, questões religiosas, que, né, que você não pode tocar, que masturbação é pecado. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em relação a essa questão da masturbação, até porque muita gente não concorda, acha que é errado. Mas, assim, por mais que essa pessoa ache que masturbação seja uma coisa errada, mas o que eu explico para as minhas clientes aqui é assim: olha, gente, levar sangue para aquela região é vida. Sangue é vida. E se a gente tem uma região vascularizada, a gente tem uma região saudável. A gente tem um músculo que vai contrair muito melhor e de uma forma muito mais eficaz. Então, assim, tudo bem, não quer se tocar, não quer, né? Mas começa pelo menos no banho, sabe? Começa a passar a mão naquela área, vê qual lado. Posso aproveitar esse ponto só para te fazer uma pergunta? Porque você tocou numa questão que é cultural, né? Então, assim, no meu Instagram eu não tenho adolescente, né? Mas aqui, na certeza, tenho muitas mães de crianças, de adolescentes. Então, nesse sentido, né? Mães de meninas, qual o conselho que você daria com relação ao toque para ir nessa contramão cultural, né? Nessa contramão de vício cultural, deve ser um assunto delicado, talvez para algumas mães seja até não seja desconfortável, Uhum. né? Não sou pai ainda, não vivenciei essa, né? Essa experiência, mas eu acredito que seja. Então, qual é a abordagem para as mães agora? Vamos falar para as mamães de crianças e adolescentes meninas. Qual é a abordagem que você sugere que a mãe tenha com a filha e qual é a idade para já começar a falar e de que forma, mais ou menos? Fábio, assim, uma das coisas importantes é assim, eu acho que a criança, a criança ou a adolescente, quando ela começa a ter dúvidas em relação à vida sexual, ela vai perguntar. E aí ela Tá. vai falar, sabe? Eu nunca acho que você tem que pegar uma criança, tá com 10 anos, já senta aqui, eu vou te explicar como acontece. Eu acho que não, eu acho que assim, ela traz para você, né? Filhos homens, um de 21, né? Já
adulto, mas vira e mexe, a gente tem relação a isso. E tem um outro com 15, tá? E eu vejo que, assim, o de 15 hoje já pergunta mais pro mais velho, às vezes, do que para mim. Mas o meu mais velho Sim, traz as questões para mim. E toda vez, desde pequeno, eu trabalho na área de pélvica tem 2 anos só. É bem pouco se a gente for comparar a idade dos meninos. Eu já sou formada sim. há 20 anos, mas na pélvica eu tô há 2 anos. E eu sempre tive essa relação muito aberta com meu filho, da gente conversar sobre todos os assuntos. E assim, toda vez que ele trazia uma dúvida para mim, eu explicava dentro do que ele podia entender, né? Eu falava o básico para ele e se ele tivesse mais curiosidade, eu entrava mais dentro do assunto. Então, assim, a dica que eu dou para as mães é tipo, perguntou, responde. Não fica com essa, tipo, pergunta para fulano, não sei, não quero saber. Porque quando a criança chega para te perguntar, é porque ela realmente tem uma curiosidade para saber e está pronta para saber. Então, fala, conversa. A gente precisa tornar o sexo uma coisa normal. O problema é que se cria um estigma em redor do sexo, que é errado, é escondido, é pecaminoso, e as pessoas não falam de sexualidade de uma forma natural. Às vezes começa a falar de uma forma pejorativa, né, levando para o lado da pornografia, e não Sim, cérebro, às vezes, como saúde, entendeu? Então, assim, vem sim, sim. dúvida, fala, responde, entendeu? E as meninas, quando começam com essa questão do se tocar, às vezes são pequenas ainda, tá? 3, 4, 5 anos, às vezes acontece isso. O que é o ideal da gente orientar? Sentar com a menina e falar, olha, filha, isso é bom, né? Mas olha, isso não pode ser feito em qualquer lugar. Você não pode fazer isso na frente de todo mundo. Precisa direcionar, mas nada disso de tipo olhando e falar, tira a mão, sai daí. E também começar a perceber, né, Fábio, se isso vira um vício. Aí é outra história, né? A frequência Sim. com que essa menina repete isso. Mas assim, a principal orientação é não oriente a não ser em qualquer lugar, oriente a não ser na frente de qualquer pessoa. Precisa explicar que aquilo ali é uma região que é muito própria dela, que as pessoas não devem tocar ali, que aquilo é ela com ela, entendeu? Porque Sim, a criança ela não sim. Sim. separar isso. E com todos esses casos de loucura que a gente vê por aí, né? Essas questões de pedofilia Sim. e outras coisas, a orientação que eu falo é realmente assim, sabe? Orienta quanto a onde fazer, como fazer, quem pode ver, ninguém pode ver, mas nada dessa coisa. Tira a mão que é sujo. Isso é feio. Sabe? Cruza pé. Pode criar um bloqueio ali, né? E aí começa a tratar o sexo com uma coisa que às vezes na cabeça dela é uma forma errada. Tanto assim, aí vamos voltar àquela história da minha paciente. E até te perguntar, para ela foi um bloqueio, soou como um bloqueio, é isso não? Ela Ela tinha um bloqueio? ela tinha a questão que já tinha tentado a masturbação, mas falava pra mim que, olha, é muito difícil, é muito difícil. Às vezes eu fico com dor na mão. Então, olha, pra você ter uma ideia, né? Então, aí eu conversei, teve essa parte dessa conversa, né? Cada vez que a paciente vem aqui, a gente tem uma conversa, vê como é que foi a semana, né? E a gente vai tentando achar ali onde realmente estão os bloqueios. Começamos a trabalhar essa musculatura íntima dela. Porque uma das queixas dela era que o clitóris dela era muito pequeno. Talvez esse fosse um motivo para não ter prazer, né? E aí, quando a gente começa a se aproximar mais dessa paciente, dessa cliente, na verdade, você começa a ver que tem questões maiores envolvidas, onde a gente vai conversando, tirando. E quando a gente começou a trabalhar toda essa fase de contração de musculatura, sabe? De sensibilidade, de percepção. Assim, na quinta sessão, ela falou para mim assim, olha, minha vida já mudou completamente. Hoje, assim, o sexo para mim é prazeroso. O marido dela veio até meu consultório agradecer. Me agradecer pelo trabalho, que eu fiz um excelente Caramba, trabalho. que legal. Então, assim, você vê que muitas das vezes, às vezes é realmente uma musculatura que, como ela não está focada ali, ela não está ali, ela não consegue nem entrar nesse nível, sabe? De estar presente naquele momento. Então, assim, nem a musculatura... E ela não tinha uma qualidade muscular ruim, não, tá? Uma musculatura, ela sabia ir bem, mas às vezes ela não tinha percepção dos receptores locais. E aí, quando você começa a fazer atividade para isso, você melhora essa sensibilidade local também. E aí a gente começou Sim, a
cursos, até para melhorar a vascularização ali em clitóris, mais. E eu sei que assim, o marido dela veio aqui me agradecer pelo trabalho. Olha que coisa maravilhosa. Que legal. Casamento, É compensador isso, né? é um casamento que, tipo assim, cara, eu acho que eu vou me separar porque não é ele. Não dá, eu quero ter prazer sexual e ela não tinha por isso, entendeu? Nossa, o quanto você salvou a relação, né, Gleide? Verdade, entre aspas, né? Mas assim, Sim, mas foi um canal para, né? é por isso, Fábio. Primeiro, mais importante, assim, a tua cliente se permitiu, Sim, sim. né? Você fez só o seu trabalho, que era o que ela precisava para ter uma noção exata do que estava acontecendo com ela mesma, né? E olha onde isso foi parar, né? Principalmente, Fábio, todas essas questões ligadas à sexualidade, às vezes as pessoas têm muito bloqueio de falar. Eu acho que eu comentei isso com você quando a gente conversou, né? Que eu sempre brinco com as minhas clientes. Eu falo assim, gente, num mundo de 50 tons de cinza, onde todo mundo transa muito, tem muito orgasmo, né? Tem uma vida sexual intensa, você que não tem, você já se sente muito inibido. Você não faz. E às vezes procurar ajuda é um bloqueio. E muitas das vezes também, quantas vezes a gente já não ouviu falar, você também já deve ter ouvido, dor no sexo é normal. Sentir dor no sexo é normal. Sim, E não, sim, se você tem uma ou outra experiência que você não estava tão excitada a ponto e teve que ficar ser um pouco desconfortável, ok, mas tem uma vida sexual onde sim, tem dor, onde você não tem prazer, não é normal. sim, sim. A dor na exceção, ok, né? Mas como regra, precisa ver isso para ontem, né? Claro, com certeza. É vida que você está deixando de viver, né? Sexo é vida, né? Você sabe É uma parte dela que você está deixando para trás. E você sabe que, assim, que numa relação sexual você libera muitos hormônios importantes, né? Um Sim, tipo a dopamina, que é aquele hormônio de poder de tomada de decisão. Tanto que você percebe as mulheres, quando elas começam a ter uma vida sexual mais normalizada, como elas se tornam muito mais donas de si. São mulheres que, sim, sabe o empoderamento que todo mundo fala? Elas se sim, feminilidade delas. Elas são mulheres muito mais inteiras, muito mais convictas. Sabe, aquela insegurança que às vezes permeia a vida, não tem mais. Porque às vezes essas mulheres elas são muito inseguras, Fábio. Porque elas não conseguem sim, plena completamente, né? sim. E tem muita Nossa, qualidade de vida. muito bom. Gleide, o nosso horário já está. A gente tem aí mais uns 6 minutinhos. Bom, vou aproveitar para te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela generosidade, pela tua disponibilidade, por, por essa enxurrada de conhecimento. Eu torço para estar aí do outro lado, que se identificou com, com alguma das tuas situações, né, no decorrer de tantos assuntos, que, que se priorize, que se cuide, que se permita, e se tem alguma coisa errada acontecendo contigo, não deixa para amanhã não, resolve o quanto antes, porque nesse jogo deixar para depois você não ganha tempo, pelo contrário, você perde tempo. Tempo é vida e vida é aquilo que a gente tem de mais especial, de mais precioso durante essa jornada que é a nossa existência. Cleide, obrigado mais uma vez por estar aqui. Agora uma perguntinha. As pessoas que querem saber mais sobre o seu trabalho, as pessoas que querem fazer um acompanhamento contigo, aonde elas te procuram, como elas te procuram, aonde você atende. E para finalizar, se quiser deixar um conselho, uma mensagem, a palavra é contigo. Fábio, primeiro eu queria agradecer o convite. A gente se conheceu de uma forma assim, né, muito. Eu acho que Deus faz todas essas ligações, eu sempre acredito nisso. Eu acho que Deus une propósitos. Eu acho que a gente está aí num propósito, né, de levar qualidade de vida para essas pessoas, e especialmente aqui, como a gente está falando de mulheres para as mulheres, né? E assim, muito, assim, parabéns pelo teu trabalho também, essa questão da autoestima, o que você trabalha, essa perda de peso e dessa sexualidade, dessa autoestima da mulher mesmo, né? Sim. É muito importante, tá? Eu vou contar rapidinho uma história, né? Eu, quando comecei a frequentar uma igreja aqui na Barra, a Igreja Batista Soul, assim que eu entrei, a pastora Dani Favato, ela desenvolveu um projeto Mulheres de Deus Ungidas e Rasgadas.
por ver que as mulheres, às vezes, têm muita dificuldade nesse momento da autoestima e que isso determina muita coisa na sua vida. Né? Às vezes você é paralisado por baixa autoestima. E aí tinha uma questão do emagrecimento envolvida, tinha uma nutricionista que ajudava essas mulheres. Como as mulheres ganharam qualidade, tá? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela iniciativa do livro, tá lá de graça para as pessoas acessarem. Obrigado. Quem quiser, ó, tá lá. Tá? Muito bom estar conversando com você. E eu atendo aqui na Barra, tá? Aqui na Avenida das Américas, do lado do Guanabara. Com esse período de quarentena, a gente está parado, não está tendo atendimento. Mas, assim, mulheres, vocês, assim, que têm dor na relação sexual, que têm dificuldade de ter uma relação sexual satisfatória, não perca tempo. Como o Fábio disse, tempo é vida. É uma qualidade de vida importante. Uma qualidade de vida importante para o seu relacionamento, tá? Para o seu casamento, para a sua vida pessoal. Outra coisa que eu quero deixar clara, a gente perder urina nunca é normal, tá? Por mais que seja habitual, às vezes, as mulheres terem perda de urina, isso não é normal. No primeiro sintoma de perda de urina, busca ajuda mesmo, tá? Assim como a gente vai sabe quando a gente vai todo ano a ginecologista fazer exame? Tenha uma fisioterapeuta pélvica para chamar de sua, para verificar Ok. a musculatura, sabe? Para falar assim, ok, tá legal, treina dessa forma, vamos fazer isso. Nem que seja uma vez no ano, se você não tem queixa nenhuma. Mas é importante você ter um fisioterapeuta do seu lado. Vocês que querem engravidar, também é legal ter essa musculatura trabalhada. Vocês que já estão grávidas, a gente trabalha essa questão do parto natural ser mais facilitado pelo encaixe do bebê nessa pelve. Então, assim, a fisioterapia pélvica tem muita coisa legal para ser tratada. Meu Instagram, né? Sim. @gleica. Segue lá, tem sempre muita dica legal. E é isso, meu consultório aqui na Barra da Tijuca, do lado do Guanabara, gente. Maravilha. Gleide, obrigado mais uma vez. Gente, sigam a Gleide, se cuidem com a Gleide. Obrigado por estar aqui. Gleide, a gente se espremer, tem mais conteúdo aí, eu tenho certeza que a gente vai voltar outras vezes. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns da forma como você se posiciona e entrega o seu trabalho. A tua abordagem ela me é bem confortável, eu acho isso bem legal. Você está de parabéns. Obrigado por estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser a minha contribuição para se cuidar um pouquinho melhor, dá um pulinho lá no Instagram, @coachfabiomagalhães. Nessa época de quarentena, versão digital do livro Basta, Cansei de Ser Gordo, de graça para vocês. Agora que vocês têm tempo, é só ir lá e ler. Cleide, obrigado. E olha, quando o mundo voltar ao normal, você me deve um café ou eu te devo um café. Acho que fica combinado assim. Desculpa se eu fui muito confusa nas explicações, se eu viajei muito, mas se ficou alguma dúvida, só mandar lá em inbox, eu respondo, tá? Sem problema nenhum. Tá legal. Obrigada a todos. Gente, usem e abusem da Gleide. Se tiver dúvidas, entre em contato. É uma pessoa super do bem, super disponível, super competente. Então, muito, muito obrigado a todos vocês. Um beijo. Beijo. Ótima semana. Tchau. Tchau, tchau.